E qual que é a história do Ele ia Concorde? perguntar... Ah, Você ia falar? perguntar ou não? Não? Não, é aqui Tá. primeiro. Aqui. Então beleza. Concorde. Bom, tem um vídeo até de quase 20 minutos aí. Antes de falar do Concorde, deixa eu só falar dessa parte de vídeos de história, que eu conto muita história de avião. Eu comecei a fazer isso mais na pandemia. Eu tinha começado a fazer antes, né, no finalzinho de 2019, e o pessoal gostou. Peguei uns aviões bizarros, entre eles o Tupolev T-144 supersônico soviético que caía. E o pessoal gostou e eu falei, vou começar a fazer. Aí veio a pandemia, ou seja, o DNA do meu canal sempre foi gravar em externa. Ir no aeroporto, enfim, fazer um negócio como é que é mesmo. Com a pandemia, fechou minhas portas, né? Eu falei, o que eu vou fazer agora? Aí eu comecei a fazer os vídeos dentro do estúdio contando história do avião, e deu certo, o pessoal gostou e tal. Hoje eu voltei a gravar em externa, mas eu continuo mantendo as histórias dos aviões. Amanhã, inclusive... Não, hoje é segunda, né? Quarta-feira vai ser um vídeo de um avião bem bizarro. Qual que é? Você já pode falar? Chama M15 Belphegor. O Belphegor é um dos 7 príncipes do inferno. Então pra você ver que legal que é esse avião. Cara, que nome foda isso! Vou colocar o nome no meu próximo filho. Belphegor. Um é Lúcifer e o outro é Belphegor. E aí vai sair quarta-feira, um avião bem bizarro. Dessa série, o do Concorde foi um dos mais vistos? O do Concorde foi um dos mais vistos. Acho que eu não sei quantas views tem agora, mas tem bastante view ali. E eu conto a história dele, porque que ele começou, né? Foi uma tentativa na época, nos anos 70, acho que 73, se eu não me engano, foi quando ele começou a operar, de trazer o voo supersônico, né? Porque naquela época tinha duas alternativas: aviões muito grandes para carregar muita gente, como um Boeing 747, ou um avião muito veloz para poder chegar logo nos lugares. Então, você escolhe, você prefere demorar 10 horas de voo para ir daqui para Nova York, por exemplo, ou você prefere reduzir isso aí para 3 horas e meia e ir num avião mais simples internamente? Então, essa era uma alternativa. Só que o voo supersônico ele é algo muito complicado. Porque você tem a barreira do som, você tem o boom supersônico, você tem a questão do material do avião que esquenta muito por conta do atrito com o ar, você tem a questão do consumo de combustível que é absurdamente grande. Enfim, você tem o ruído do avião, né, que operar em determinados aeroportos começa a ser inviável. Mas o grande problema chama boom supersônico, boom sônico. O que acontece? Quando o avião passa a barreira do som, ele vai dar aquele estouro, né? Só que isso não acontece quando ele passa a sua barreira do som. A partir do momento que ele está supersônico, todo lugar que ele passar vai ouvir um estouro. O pessoal de fora. O pessoal de fora. De dentro você não ouve nada. Ah, é? Dentro você não ouve nada. É uma onda de choque que se forma ali. O que isso quer dizer? Apesar do avião estar voando muito alto, se você pensar em distância, o Concorde voava, não sei se era 50 ou 60 mil pés, acho que era 60 mil pés. Não tô lembrado agora. Pessoas que puderem me lembrar aí se é 50 ou 60, me ajuda. Mas vamos dizer que é 60 mil. Isso dá 20 mil metros. Isso dá 20 quilômetros. 20 quilômetros é muito perto. Perto? É perto. Se você pegar uma distância de 20 quilômetros, tá. É perto. Né? Então fala, nossa, ele está voando muito alto. Mas em relação à Terra, ele está alto, mas a distância não é muito grande. Entendi. Isso quer dizer o seguinte: o boom supersônico vai ser ouvido em 20 quilômetros. Independente dele esteja voando a... Se ele passasse por aqui, qual seria a sensação que a gente Você teria? ia escutar um boom, não um boom. Mas tipo um tiro? Um estampido, né? Estampido. Um estampido. Isso é incômodo. E isso pode quebrar a janela, disparar alarme de carro, porque um estampido é uma bomba, né? Então, qual foi o problema que começou a acontecer? Aonde você vai voar com um avião desse? Se você fizer um voo costa a costa nos Estados Unidos, Los Angeles, Nova York, toda a rota que esse avião passar supersônico em cima do território americano inteiro vai ouvir esse estampido a hora que ele passar. Então isso é muito incômodo. Como é que você vai colocar vários aviões fazendo isso? Mas, por exemplo, os caças são supersônicos. São supersônicos, mas tem limitação de voo supersônico. Tem? Você não pode voar supersônico em qualquer lugar. Ah, tá. Né? Então isso restringiu bastante a operação do Concorde. Só que não só isso, né? Isso é um dos motivos. Mas o Concorde, basicamente, a conta não fechou. Então o que aconteceu com o Concorde? Ele foi uma ideia ótima que não deu certo. A conta não fechava, o ticket começou a ficar muito alto. Aí veio um negócio chamado crise internacional do petróleo nos anos 70. Isso foi um tiro no peito do Concorde, porque, cara, o troço gasta muito combustível. Então eles precisaram começar a rever e as empresas não queriam usar esse avião, porque ele era muito caro, a conta não fechava.
Então, um Concorde dentro de uma empresa aérea era prejuízo. Na verdade, uma empresa aérea é prejuízo. Até você sabe como é que você fica como é que você se torna milionário? Não. Entra bilionário na aviação. Você vai perder dinheiro. Entendeu? Eu queria depois falar disso. Beleza. Porque, cara, dá a impressão mesmo que a conta não fecha. A Cada conta vez não vai fecha. fechar menos, né? Então imagina com o Concorde. Por isso que cada vez mais os fabricantes tentam encontrar uma forma da conta fechar. Então os aviões hoje, até aquela questão dos aviões mais velhos, né, os aviões mais antigos, gastavam muito mais combustível. O avião hoje é muito mais eficiente, muito mais econômico, né, muito mais limpo do que um avião de 40 anos atrás. Então o Concorde, a gente está falando de 4 motores turbojato. O motor turbojato é um motor de caça. O motor de caça gasta, porque militar não está preocupado com consumo de combustível, está preocupado com desempenho. Então, ele tinha um negócio nos motores chamado afterburner, que é o pós-queimador. Se você ver a foto de um Concorde decolando, você vai ver o pós-queimador, que é aquele rastro de fogo que sai atrás dos motores. Aquilo faz um barulho absurdamente alto e aquilo consome muito combustível. Muito. Tanto é que os caças que têm isso até hoje, muitos têm, eles têm um tempo reduzido de voo, se eles usam o afterburner, né, o pós-queimador. Então essa conta começou a não fechar e esse avião ia sucumbir, ele não ia dar certo. Só que aí entra um pouco a questão do ego dos governos francês e inglês, né, britânico. Porque, cara, a gente não pode deixar esse avião passar. Por quê? Porque os britânicos já tinham tido vários fracassos na história da construção de aviões. Alguns sucessos, mas muitos fracassos. Os franceses também precisavam, então eles quiseram forçar a barra com esse avião. Quais eram as empresas estatais desses dois países na época? British Airways e Air France. Então o governo falou, o negócio é o seguinte, vocês vão voar o Concorde. 14 aviões na frota, 7 para cada um, vamos lá. Então essas empresas começaram a ser obrigadas pelo governo, são empresas estatais, a voar avião. Só que a conta não fechava. Então era só pondo dinheiro, subsidiado pelo governo. Até que as empresas começaram a falar, cara, acho que a gente precisa elevar o ticket desse negócio. O que eles fizeram? Jogaram as passagens lá pra cima, criaram um puta glamour dentro do avião, champanhe, escargot, caviar, não sei o quê, só quem pode pagar voa. Aí a conta começou a fechar um pouco mais, né? Não que ela fechava, mas aí ficou mais coerente. Isso aconteceu nos anos 80, no início dos anos 80. Então eles conseguiram empurrar a operação desse avião até o início dos anos 2000, né? Só que o que aconteceu? O avião era obsoleto já nos anos 2000. Se você pegar o painel de um Concorde, ele é um painel antigo, ele é um painel analógico, ele é um avião que precisa de um terceiro tripulante, que é o engenheiro de voo, ele é um avião complicado. Então, começou a ficar mais caro, a conta começou a não fechar mais, porque estava ficando muito caro sustentar esse avião operando. Então eles já estavam com a ideia de aposentar o Concorde. Até que no ano 2000, em julho do ano 2000, o Concorde cai. Então caiu um Concorde na França, decolando lá do Charles de Gaulle. Então foi o último prego no caixão que eles precisavam para falar, cara, realmente... Mas isso não acabou a operação do Concorde. O Concorde ficou sem voar durante um ano, ele voltou a operar, por incrível que pareça, no dia 11 de setembro de 2001. Cara, que... Muitas coisas aconteceram no 11 de setembro de 2001. Só que eles conseguiram empurrar aí mais um ano e pouco de operação, até que chegou e falou, realmente não tem como sustentar, o avião não se paga mais. E ele ficou restrito a 2 rotas só, Nova York e Paris, Nova York e Londres. Por que essa rota? Porque tanto Londres quanto Paris, você está próximo da costa, Paris não é uma cidade costeira, mas ela está próxima, né? E Nova York é uma cidade na costa, então você voa o tempo todo em cima do mar. Então o boom supersônico passou a não ser mais um problema. Então eles podiam voar. Só que ele só serviu para isso, ele ficou durante acho que quase 20 anos operando só nessa rota Nova York, Londres, Nova York, Paris. Funcionou, muita gente voou, até tem o Rod Stewart, que tem o caso dele ter participado de 2 eventos, eu não lembro qual era o nome do evento dele, é um evento famoso, me fugiu agora, que ele fez na Europa e nos Estados Unidos no mesmo dia. Por causa do Concorde, ele ter chegado. Se fosse qualquer outro avião, não ia conseguir chegar. Então é um avião que ele marcou época, né? Muitos empresários, o cara saía de Nova York 8 horas da manhã, fazia uma reunião em Londres e voltava à tarde. E jantava em casa, né? Então 3 horas de voo ali. Mas passageiro comum,
Ficar 3 horas a mais, 4 horas a mais, ele não vai pagar tão mais caro só pra ter isso, O né? Concorde acabou virando esse glamour, acabou virando essa experiência. Eu tenho amigos que voaram no Concorde. Sério? E voam, o cara junta o dinheiro pra voar no Concorde. Ele não tá indo pra Paris. Ah, tá. Ele tá voando no Concorde. Como dirigir uma Ferrari, pagar pra fazer um... Exatamente, é isso aí. Então o Concorde virou isso, virou um meio de transporte de empresários entre os dois continentes e ao mesmo tempo um parque de diversões ali pra quem quer ter essa experiência mesmo. Esse que caiu, qual foi o problema? Esse daí foi o problema, na verdade, até que eles resolveram depois. O que aconteceu? Antes de decolar, o Concorde decolou acho que um DC-10. E esse DC-10 soltou uma peça. E o Concorde, ele carregava muito combustível e tal, e quando ele foi fazer... Todo avião carrega muito combustível, mas enfim. Quando ele foi taxiar, parece que ele não taxiou pelo tempo que ele precisava para queimar a quantidade de combustível, porque ele consumia tanto combustível que taxiar, sair do portão para decolar, eles já queimavam com uma quantidade considerável, se eu não me engano, 2 toneladas de combustível para taxiar o avião. O quê? Não, é ridículo, os números são absurdos. É um Opala... Caramba. E ele não queimou essa quantidade, então, por conta dessa quantidade a mais, o avião decolou mais pesado e na corrida para decolagem, essa peça bateu no pneu, o pneu estourou e os fragmentos desse pneu bateram no tanque de combustível, criou uma onda de choque dentro do tanque de combustível e deu uma ignição e começou a pegar fogo. Então você vê a foto dele decolando com um rastro de fogo atrás, que é esse combustível queimando. E aí, os pilotos mais pesados do que deveria, não conseguiu controlar tal, e o avião caiu em frente e, infelizmente, ninguém sobreviveu. Caramba. Então, isso daí foi assim, eles resolveram a questão do tanque de combustível, resolveram algumas coisas ali, eles deixaram o tanque mais forte e tal, mas foi coisa de 1 ano e pouco. Isso que eu ia falar, toda vez que tem um acidente, a cada acidente os voos vão ficando mais seguros. A grande vantagem, não sei se eu posso chamar isso assim, né? Acho que eu me expressei bem mal agora. O lado bom de um acidente é a investigação aeronáutica. Você fala, por que vai investigar? Já caiu. Não, mas você está investigando para que outros não caiam por aquele motivo. Então é muito difícil um acidente acontecer pelo mesmo motivo de um outro, entendeu? Aconteceu.